Boa noite, começa agora a Noite Informativa. Hoje vamos analisar o processo de votação das eleições intercalares em Nampula. Como é sabido, Nampula foi a voto esta quarta-feira e, portanto, para a eleição do seu novo presidente. Contamos com a presença aqui do Dr. Adelino Buque, que vai ajudar-nos a compreender este processo de votação. Boa noite, Dr. Buque. Obrigada pela presença mais uma vez aqui. Queixas surgiram em relação à preparação destas eleições intercalares e não só, mas antes mesmo de vergarmos para este ponto, eu gostava que o Dr. Buque analisasse primeiro o comportamento dos munícipes de Nampula e também da polícia quando da preparação destas eleições. Vamos começar mesmo por analisar este comportamento, como é que os nampulenses encararam este processo todo de eleições. Muito obrigado, boa noite. Primeiro, dizer que Nampula foi um exemplo daquilo que se pretende como um processo de campanha eleitoral, do ponto de vista das populações, do ponto de vista de participação nos eventos de campanha eleitoral, foram exemplares. Houve momentos até de cruzamento de brigadas diferentes, não houve problemas nenhuns, houve sempre troca de conversas amigáveis, no sentido de que todos se sentiram donos do processo. A polícia... Falava mesmo desta questão dos munícipes. Acha que eles levaram este processo com uma certa passividade, apesar do que aconteceu? Levaram este processo com muita passividade e muita paixão, na minha opinião. Muita paixão, porquê? Porque eles participaram com muita força no processo. Há uma questão que é importante analisar aqui, não sei se posso fazer isso agora, sim, que tem a ver com a questão da abstenção. Nós vamos analisar este ponto daqui a pouco, vamos partir para o comportamento da polícia. Da polícia. Até então, esta polícia demonstrou um trabalho excelente que deixa todo o município... A Polícia da República de Moçambique não apareceu no processo, portanto esteve... no processo, mas ela não foi um ator do processo e por via disso passou despercebido. E a segurança e tranquilidade pública estiveram sempre presentes. Eu penso que é de parabenizar este comportamento da Polícia da República de Moçambique em relação às intercalares de Nampula, porque de facto eles conseguiram garantir a tranquilidade, a segurança, a tranquilidade e a ordem pública sem serem necessariamente protagonistas do processo. Exato. Ora bem, foram, neste caso, 5 partidos que estiveram a concorrer nestas eleições intercalares. Estamos a falar da Frelimo, a Renamo, o MDM, o Paurumo e um outro de novo, IAMUS. Exatamente, é um partido muito pouco conhecido, mas participou destas eleições. Qual é a análise que faz da preparação destas eleições, tendo em conta que os 2 maiores partidos da oposição, nomeadamente a Renamo e o MDM, vieram a público denunciar irregularidades neste processo? Falo dos cadernos eleitorais e de outras irregularidades detectadas por estes 2 partidos. Em tempos fizemos esta análise e foi uma das coisas extremamente negativas que aconteceu em relação à forma como o STAI e a CNE lidaram com este processo. Primeiro, porque não foram capazes de, em tempo útil, reagirem àquilo que eram as denúncias que estavam sendo feitas pelos partidos políticos e levaram muito tempo para reagirem. E não só levaram muito tempo, como as respostas não foram suficientemente convincentes, de tal sorte que até no processo eleitoral este problema verificou-se, portanto, da ausência de nome, da falta de nomes, etc, etc. Eu penso que a questão dos processos eleitorais
não basta o STAI ou dizer que tu não constas deste caderno. É preciso que esteja claro porque é que eu não consto. Porque eu me inscrevi aqui. Então, quando não há uma resposta cabal que satisfaça a pessoa, independentemente de não poder votar naquele lugar, ficar a saber as razões que o levam a não votar, eu penso que é o meio caminho, não é? Mas agora, só dizer, epá, tu não encostas aqui, ponto final, quer dizer, parece que estamos a lidar com atos administrativos de força. E isto não é, na minha opinião, aquilo que deveria ser o comportamento do STAI. E mais do que isso, já no processo próprio de votação, há muitas pessoas que apareceram e não puderam votar. E as respostas vêm hoje com o diretor do STAI lá do distrito de Nampula, a dizer que os eleitores que não puderam votar tinham sido recenseados em 2009 e 2007. Certo. Ora, o que é que custava, naquele mesmo momento, mostrar às pessoas que estavam interessadas nesse processo que aquilo que estava a acontecer é isto? Quer dizer, as pessoas ficam tanto tempo para dar respostas às coisas e quando dão fora do tempo e não convencem a ninguém. Ou seja, deveria haver uma comunicação antepada com relação a estas situações para que os próprios municípios pudessem se organizar. E não só antepada, como no momento em que as coisas acontecem, haver uma resposta total, quer dizer, que as pessoas não saem dali com dúvida. Nós vimos as reportagens que foram feitas, que as pessoas saíam dali com dúvida. Alguém dizia, se agora já este documento é falso, eu não sei porque que é falso, porque no evento anterior eu fiz a minha votação ali. Quer dizer, portanto, são falhas intoleráveis, tendo em conta que o país já organiza essas eleições há mais de 15 anos? E realiza estas eleições e estas são eleições particulares, são uma intercalares, onde todo o esforço, toda a capacidade deveria estar lá para mostrar por A mais B que somos capazes de fazer este trabalho. Mas, infelizmente, quer o STAI, quer o CNE, mostraram-se incapazes de mostrar que sabem do que fazem. Exato. Por exemplo, falou-se muito da chuva. Foi uma das justificativas da CNE. A chuva está lá. E se a chuva continuasse no dia seguinte, como é que ia ficar? E depois há esta questão da previsão do tempo ser sabida antepadamente, ou seja, uma semana antes, que é para ver uma preparação. Há comportamentos inaceitáveis. Há comportamentos inaceitáveis para aqueles que são profissionais de um determinado setor. Eu sei que, imperativamente, as eleições devem realizar-se. Eu tenho que criar condições para que as eleições se realizem. Haja chuva, haja calor, haja tempestade, haja o que houver. Mas as pessoas, quer dizer, recolhem-se quando há chuva e depois aparecem que estava a chover. E eu não acredito que aqueles senhores do STAI e do CNE sejam sementes capazes de se perderem porque molhou. Eu não acredito. Eles não são sementes, não são um produto perecível que com a chuva possa se destruir. Então, quer dizer, se tu quando tens homens adultos, não é? Tens homens adultos que respondem desta forma para um processo tão importante quanto eleições, sinceramente, eu penso que as pessoas estão a perder o sentido de responsabilidade. São desculpas É total falta de responsabilidade. Isso não tem outra justificação. Haja chuva, não haja chuva, sabíamos, estamos no tempo de chuva. Qual é o problema? As pessoas deveriam, então, que decretassem que por causa da chuva não haverá eleições. Isto demonstra uma falta de preparo por parte do próprio Estado. Mas não é só uma questão de falta de preparo. Eu penso que é total falta de responsabilidade do ato que estava-se a realizar. As pessoas não dimensionaram o tipo de atividade que tinham e a responsabilidade que tinham. E repare, por serem intercalares, todo o mundo estava de olhos postos em Nampula. Quer dizer, as justificações que
pessoas adultas trazem a público são justificações pura e simplesmente inaceitáveis. Não tem outra forma. Não tem cabimento. Outras irregularidades foram detectadas, dizia, outros problemas foram detectados neste dia de votação. Sim. E um dos quais, para além desta questão de se atrasar a entrega dos equipamentos para que o processo de votação iniciasse em alguns pontos daquele município, os próprios MMVs, os membros das mesas de votos, ficaram, por exemplo, sem a alimentação durante o dia todo. Este foi um outro problema. Outro grande erro que aconteceu, porque todos sabemos que este processo começa e não tem hora do fim. Então, porquê que não se criaram condições? Ora, porque os próprios... Eu vi uma reportagem que os jovens diziam que, afinal, o dinheiro da alimentação não tinha chegado, que iriam levar o dinheiro do subsídio da alimentação nas próprias mesas de voto. E como é que se adquire essa alimentação nas mesas de voto? Quer dizer, isto... Eu penso que não vejo isto como um despreparo, eu vejo isto como falta de responsabilidade, gritante falta de responsabilidade. Não tem outra explicação. Há outra questão que aconteceu neste dia de votação, é sobre os atrasos, portanto, na votação. Ou seja, algumas mesas, ao invés de começarem com o processo de votação se as pessoas têm medo das 7 horas, começou mais tarde. Isto pode afetar sobremaneira os resultados, tendo em conta que muitos não tanto afetar os resultados, uma vez que isto teria a possibilidade até de prorrogar mais um bocado o tempo, mas revela, mais uma vez, a falta de responsabilidade sobre a tarefa que as pessoas tinham de realizar. Não afeta os resultados como tal, pode afetar alguma, no sentido de abstenção, alguém que não tem paciência de ficar, sabia que às 7 está lá às 6h30, até às 8, 9 não é está este constrangimento e o partido no qual ia votar podia ser perfeitamente prejudicado. Fica prejudicado. E isto pode estar ligado então a este nível de abstenção que se verificou, que está abaixo de 30%, segundo alguns dados. Exatamente. Como é que analisa este nível de abstenção? Bom, o nível de abstenção tem... Bom, primeiro é preciso dizer que nas últimas eleições autárquicas, Nampula também esteve mais ou menos à volta destes números. E nessa altura a ideia que se tinha é que o boicote que a RENAM fez às eleições provavelmente teria retirado uma boa franja de eleitores do ponto de vista de interesse, não é? De interesse. Os números voltam a repetir-se, mais ou menos são os mesmos. O que se pode dizer é que, se calhar, estes eleitores não deixaram de estar presentes, mas emigraram e apoiaram um determinado partido político e, desta vez, que a RENAM participa, estiveram a apoiar o seu partido de coração. Mas uma das questões que tem a ver com a abstenção, para além desta questão burocratizada do processo eleitoral, eu penso que também é preciso recordarmos que estamos a falar de eleições de intercalares cujo recenseamento é de 2013, 2014, atualizado. Portanto, é natural que algumas pessoas já, se calhar, nem tenham o cartão de eleitor. É natural que muitas pessoas que estiveram durante este período todo a acompanhar os grupos de partidos políticos, maioritariamente jovens, na altura, em 2014, não eram eleitores, não é? Agora são eleitores, mas não podem eleger porque não foram recenseados nesse tempo. Há muitos fatores, mas
Mas a questão do assassinato do Edil Mahmoud Amoran também não pode estar ligado a este nível de abstenção? O sangue derramado pode estar ainda no consciente dos nampulenses? Existe alguma opinião local que avança que as eleições não deveriam ter acontecido antes dos 6 meses. Bom, agora aqui a questão que se põe é como é que nós produzimos as nossas leis, não é? Porque as leis devem ser produzidas respeitando aqueles que são os princípios socioculturais das pessoas, dos povos, da sociedade. Então, se a nossa lei não prevê isso, eu acho que também é um aspecto que se remete à reflexão ao nível da Assembleia da República, que é o órgão legislador. Existe esta opinião de que Nampula devia ter chorado um pouco mais a Amoran até pelo menos 6 meses, sem haver esta espécie de festa de campanha eleitoral, porque no fim do dia, de facto, é uma festa que se faz. Então, algumas pessoas também atribuem isso a isto. Mas eu penso que, recorrendo àquilo que é o histórico eleitoral da cidade de Nampula, muitos destes aspectos caem por terra, porque mesmo quando ele próprio concorreu, os níveis de abstenção foram extremamente altos. Exato. Vamos então, acabamos pulando etapas, mas vamos aqui analisar este provável, digamos assim, esta provável segunda volta que pode acontecer. A CNE disse que vai divulgar os resultados amanhã, portanto, que não foi possível divulgar ontem, como prometera, porque a contagem começou precisamente hoje ao meio-dia. Há aqui rumores, aliás, dados indicam que há um certo empate entre o candidato da Frelimo e o candidato da Renamo, apesar de que o candidato da Frelimo leva uma ligeira vantagem, até então está com 45% dos votos, mas esta percentagem não o levará à vitória e provavelmente os dois possam disputar a segunda volta. Como é que analisa esta segunda volta, que certamente, a efetivar-se, entrará para a história? Isso é. Bom, primeiro é preciso dizer que, de facto, no decorrer do processo de campanha, dissemos em algum momento que havia uma espécie de empate técnico do ponto de vista daquilo que eram as dinâmicas das próprias campanhas, a forma como os candidatos se comunicavam com os munícipes, etc, etc. A única surpresa que eu penso que acontece neste processo eleitoral é a queda estrondosa do MDM Democrático de Moçambique, que de dono da autarquia cai para uma situação de terceiro e muito pouco votado, portanto na ordem de 10%. Mas nessa altura, nas análises que fazíamos, eu chamava a atenção, creio que foi na linha aberta, que Amoran venceu as eleições em Nampula com uma margem de diferença entre ele e o partido na ordem de 8.000 votos. Então, é muita coisa. Portanto, Amoran era Amoran e o MDM é o MDM. Portanto, aqui está mais do que evidente que, de facto, o Amorano puxava o MDM. Mas esta questão da preferência do povo de Nampula, esta preferência passada do povo de Nampula ao MDM, não está relacionada ao facto da Renamo não ter participado das eleições? Evidentemente, e portanto, que foi. Soa-se como que uma vingança. Sim, assim. Foi na minha opinião, o facto de a Renamo não ter participado, e foi na euforia do momento e das promessas que vinham do próprio partido, do ponto de vista da abrangência, do ponto de vista de participação. E o exemplo também que tinham da Beira. E não só, repare,
chegar a um município, a uma autarquia, e escolher as pessoas que estão à frente e todos são candidatos, por exemplo, à Assembleia Municipal, a maior parte deles eram candidatos. É muito fácil, é mobilizador, porque tu mobilizas no interesse próprio. É diferente dos outros partidos que têm que realizar eleições internas e aqueles processos todos que, em alguns casos, até há conflitos insanáveis, porque alguns querem passar e não podem passar por razões objetivas, por vezes até subjetivas, porque naquele momento interessava eliminar aquele candidato. Então, para um partido que emerge, não é? Não tem muitas dificuldades. Todo o participante é potencialmente mobilizador, desde ele, a mulher, filhos e tudo, são mobilizadores. E o MDM teve esta vantagem. Repare que não é só pelo facto de não ter participado da Renamo, porque se formos a olhar para o histórico também, aqui mais uma vez o histórico, a Renamo também nunca tinha ganho o município de Nampula. Exato. E o MDM aparece a ganhar o município de Nampula, na ausência de Renamo, não só porque esteve ausente a Renamo, mas porque também teve mérito do ponto de vista da mensagem que eles levavam. Exato. Teve mérito do ponto de vista de candidato que eles tinham para aquela autarquia, porque isto tudo faz muita diferença. Por exemplo, imaginemos um MDM que concorre na Beira São Davis. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, estas coisas também... Ou seja, o MDM, nestas eleições, perdeu terreno por causa... Totalmente, perdeu. Totalmente. Da morte do Amurano e também por causa da Renamo. Já foi perdendo, e eu penso que não é só por causa da morte da Amurano. Eu penso que esta eleição intercalar mostra que o MDM tem que mudar da forma de fazer política. Portanto, não pode fazer política sem se abrir. Todo o conflito que levou a esta situação em que vivemos hoje... Poderia ser discutido internamente. Exatamente, e até poderia ter-se ultrapassado isto. E mantinha-se o Amurano como a pessoa de representante deles naquela autarquia. Então, eu penso que a falta de abertura, a falta de comunicação, a falta de diálogo, se quisermos, na solução dos problemas internos do partido, é que levou-os a esta situação. Será um prenúncio da queda do próprio MDM, ou terá de se reinventar, terá de procurar estratégias? Eu penso que o MDM tem pessoas capacitadas para fazerem análise destas coisas. O importante é que, ao nível da cúpula, haja capacidade, haja abertura para ver esta análise, para ver esta crítica sobre os processos e ver como é que as coisas já podem acontecer, porque a maior parte dos erros, aliás, isto que aconteceu é resultado de erros cometidos de forma sequencial, aliás, internamente no próprio MDM. Aliás, fazendo uma leitura do que se passou logo após a morte de Mahmoud Amurano, foi que, penso eu, que não haveria essa intenção de se ir a intercalares. Tendo em conta o tempo. Tendo em conta o tempo. Penso que não havia essa necessidade, nenhum dos partidos mostrou interesse em ir para estas intercalares. Mas começa-se a pensar na possibilidade de se ir à eleição por causa do comportamento do Manuel próprio Tocova, e que obrigou, portanto, o governo a tomar as medidas. E que... Eu penso que o MDM, ao nível mais alto, deveria fazer uma introspecção sobre o seu papel na autarquia de Nampula, porque isto não se pode assacar só à cidade de Nampula, quer dizer, há responsabilidades que devem ser ao nível mais alto do partido. O que é que o partido terá feito
Ou o que é que o partido não fez para que estas coisas fossem evitadas? Então, se não fizerem isso e acharem que aquilo foi mais um processo normal, eu penso que aí sim pode ser uma derrocada em cascata. Estamos aqui em duas situações. Caso a Frelimo ganhe esta eleição em Nampula, vai recuperar um município muito importante para o país e também isto vai demonstrar a pujança e se calhar a confiança que os moçambicanos depositam na própria Frelimo. E se a Renamo vencer estas eleições, isto quer dizer que uma nova era começa. Ou seja, teremos 3 partidos a governarem este país. Será um facto inédito. Mas é preciso olharmos com alguma serenidade sobre o que está a acontecer em Nampula. Matematicamente, se considerarmos que a Frelimo é o partido no poder e os outros são de oposição, a probabilidade de a Renamo ganhar estas eleições é muito grande. É muito grande, não estou a dizer que vai ganhar, estou a dizer que a probabilidade, e tudo depende da forma como os atores políticos vão se posicionar no terreno, da forma como os atores políticos vão se aproximar entre si, a forma como os atores políticos vão namorar as franjas perdedoras deste primeiro processo. Digo isso porquê? Porque se tu fores a reparar, só aquilo que o MDM retirou do conjunto, se estivesse coligado com a Renamo, já tinha ganho as eleições. Ou seja, houve aqui uma dispersão de votos. Dispersão. Mas isto não é líquido, porque eu acredito que, do ponto de vista de análise dos acontecimentos, também a Frelimo está a fazer. E nada impede que a Frelimo, por exemplo, também se aproxime ao MDM, se aproxime ao PAUMO e se aproxime ao AMUS. Então, aqui, mais do que a imagem dos candidatos, está em jogo a capacidade dos próprios partidos concorrentes de saírem da caixa, não é? E de pensarem que as coisas só acontecem dentro de si próprios e encontrarem alianças com outras forças. Dizia aqui num outro programa, tu não podes desprezar PAUMO de Filomena Mutoropa, porque só teve 4,5%. 200 votos. 200 votos. Mas não podes desprezar. Sabes porquê? Porque ao convidares a Filomena Mutoropa, tu mudas a percepção dos eleitores. Já que eles, afinal, são capazes de ficar com... Então, tem de se pensar nesta questão de coligações. Muito seriamente. Exatamente, tem que se pensar muito seriamente. Mas também não é líquido que a Renamo se coligue com o MDM. Porque é verdade que ambos estão na oposição, mas também é verdade que as divergências entre os dois partidos, cada dia que passa, são cada vez mais marcadas. Mas numa situação em que... Mesmo nesta eleição do intercalar, os posicionamentos do Vahal e os posicionamentos em relação ao MDM foram marcadamente mais difíceis, até comparados com aquilo que o candidato da Frelimo fazia. Quer dizer, o Vahal diria que quase que destruía a imagem deste jovem do MDM. E tudo também por causa da forma como o MDM age. Repare,
Se no passado o MDM tirou recursos da Beira para Quelimane porque havia problemas de lixo, de não sei o quê, hoje assistimos Quelimane a tirar recursos para Nampula. Ora, eu acho que isto também não é assim como se deve fazer as coisas. Exato. E isto cria a percepção de que estas pessoas não estão claras sobre como dirigir essas autarquias. Exatamente. Eles procuram soluções ad hoc que muitas vezes até podem lhes criar muitos problemas. Então, eu penso que também por aí o próprio MDM tem que fazer uma introspecção sobre e se tivesse 10, 15 autarquias, os recursos materiais das autarquias teriam esta mobilidade? Exato. É uma questão que se põe. É uma questão que se deve pensar. Sim. Falava aqui, Dr. Buch, sobre coligações, ou seja, ao chegar-se à segunda volta, ou seja, caso aconteça esta... Eu penso que vai acontecer, até já é inevitável, porque o Cololo não consegue os 51%, portanto... Então terá de se ir mesmo a segunda volta. Ou seja, e se nesta segunda volta a Renamo decidir coligar-se com o MDM, tem uma chance de vencer este município? Sem dúvida. Ou seja, para derrotar o inimigo, os dois inimigos podem se juntar para derrotar Mas a Frelimo não é inimigo. Do ponto de vista... Adversário, exatamente. Adversário. Do ponto de vista... Mas, como dizia, isto não é líquido. Porquê? Sabe porquê? Porque não é proibido que as pessoas que não foram votar desta vez votem à próxima. Exato. Portanto, o facto de se ir à segunda volta até pode despertar maior interesse do ponto de vista dos eleitores. Até podem ser os próprios eleitores adstritos a Frelimo que dizem, epá, nós dormimos e quase que o município ia embora. Desta vez temos que... Mas, teoricamente, e é bom que seja mesmo a esse nível, que se entenda, se o MDM se coligar com a Renamo e por arrasto levar consigo o Parumo também e outros, porque não vale a pena desprezar. Exatamente. O Parumo está na Assembleia Municipal. Exatamente. Não há dúvidas que eles ganham. No plano teórico, eles estão em melhor posição de ficar com a autarquia de Nampula comparativamente à Frelimo. Mas a Frelimo precisa de se reinventar, precisa de ser diferente, precisa agora, não é? Eu recordo-me que o Cololo, creio que foi no penúltimo dia de campanha eleitoral, ele dizia que iria governar com todos os nampulenses, quer seja do MDM, quer seja da Renamo, não tem interesse nesse aspecto. Agora vamos ver se de facto este discurso pode ser implementado. Exato. Primeiro, criando estas alianças e segundo, no próprio processo já depois dos resultados eleitorais. Exato. Mas também vamos ver se o Varral está em condições de, depois de discursos virulentos que fez contra o MDM, não é? Tem condições de aproximar-se e dizer, olha, estamos os dois, vamos nos dar a mão. Quer dizer, tudo isto tem que ser julgado... Os partidos políticos não podem querer ganhar por si só, ou seja, ganhar a todo custo por si só. Podem também coligar-se de modo a poderem repartir funções. Até porque isso é muito mais, remete-nos ao discurso recorrente sobre inclusão. Exato. Porque se tu, por exemplo, vamos supor que o Cololo consegue granjear simpatias da Filomena, consegue granjear simpatias Marcos Alberto, não. O Varral não pode. O Varral é
É o que está garantido. É o adversário principal. É o adversário principal. O Vale e o Cololo não têm simpatias possíveis. Mas o do MDM. O MDM, PAOMO e do AMIS, dependendo da forma da abordagem dos dois principais candidatos a estas pessoas, e por via destas pessoas aos seus partidos e aos seus simpatizantes, pode-se desenhar um quadro diferente. Exato. Mas tudo depende exatamente disso, quer dizer, é sim. Até... Mas aqui há-se outra questão, falou há pouco que há essa possibilidade, e é muito grande, de se ir a uma segunda volta. Sim. E isto vai acarretar custos, com certeza. Sim. E eu penso que algumas das dificuldades que aconteceram neste processo eleitoral também teve em conta a questão orçamental. Será que... Não, hoje acho que as dificuldades foram de gestão, não de gestão e não orçamental. Não orçamental. Não foram, todos no fim do dia estiveram nos seus locais de trabalho. Exato. Todos no fim do dia receberam os seus subsídios, todos no fim do dia fizeram as contagens e estão aqui os resultados. Portanto, o que aconteceu em Nampula não é uma questão orçamental, é uma questão de gestão do processo. Mas estamos aqui num fato inédito que deixou a todos, ou deixa a todos surpresos, incluindo os próprios preparadores destas eleições. Ninguém estava à espera que isso acontecesse. Acha que haverá a possibilidade de segunda volta? É capaz de acontecer, mas onde é que se vai buscar o dinheiro para... Tem que se buscar de qualquer... Não, tem que se buscar de qualquer jeito. Qualquer jeito. É o preço das democracias modernas, não é? Tem que haver. Exato. Eu penso que tem que haver. E eu penso que até o potencial de existir segunda volta já se mostrou logo no princípio. Quando as campanhas começaram, quando os movimentos estavam acontecendo... inclusivamente havia conjunturas de que a MIS ou a MUS poderia ser um grande competidor entre ele e o MDM por causa da envolvência local. Acho que também ali deve ter falhado alguma coisa que falhou para... Será pelo discurso de continuidade que o próprio MDM apregoava nos seus... Não, o MDM estava condenado a ficar, mas eu estou a falar da MUS, aquela associação, porque aquela associação tem muito potencial, porque aquela associação, na minha opinião, é uma associação que surge de interesses de governação local de facto, não são partidos. Aquilo não é um partido. Repara que há diferença entre nós nos organizarmos como pessoas para concorrermos num determinado local, para exercermos o poder e termos um partido que concorre, que tem regras próprias de partido, com disciplina própria do partido. É tudo diferente. Mas se calhar ali faltou alguma faísca naquela organização que lhe desse um pouco de luz para que fosse mais visível. Talvez o próprio concorrente não fosse uma pessoa com carisma, sei lá, qualquer coisa falhou ali. Se calhar também a exposição nos mídias pode ter pesado também. A exposição nos mídias, sabes que deu-se muita prioridade aos três grandes partidos. Não, mas nós, as pessoas, fazemos com que os mídias venham ao nosso atrás. Porque os mídias não vão à procura de algo que não está a acontecer. Mas se eu crio factos, se eu crio notícias, se tu não vês, vais perder notícia e vais perder audiência. Então, eu penso que faltou esta visão estratégica do ponto de vista de como fazer as coisas naquele grupo.
Exato. O MDM, portanto, já reagiu com relação a este processo de votação e disse que o processo eleitoral foi fraudulento e que problemas nos cadernos eleitorais prejudicou o seu candidato e que vai, portanto, se dirigir a instituições competentes para reclamar este facto. Este facto não, mas esta situação. Como é que analisa esta... Não, eu penso que está no direito deles procederem dessa forma, desde que haja matéria para apresentar. Só não deixa de ser curioso que o mesmo MDM tenha tido duas posições, porque o candidato já felicitou os que vão à segunda volta, não é? O felicitar por si só já significa reconhecer que eu estou fora de jogo por razões que não têm nada a ver com ações fraudulentas. Exato. Então, mas de qualquer forma eu penso que é um direito que lhes assiste, se eles têm factos para reportarem às instituições, eles que o façam. Aliás, é assim como vamos aprendendo a fazer a nossa democracia. Exato. E é um aspecto muito interessante, porque talvez mesmo por causa da concentração, o nível de participação dos partidos políticos nas mesas de votação foi 100%. Pelo menos não se reportou o caso de uma mesa que um determinado partido participasse e não estivesse presente. Então, isto também revela também um pouco de organização dos partidos políticos e das organizações que participaram deste processo. É um facto que deve ser realizado, é um facto que deve ser dito e encorajado, que os partidos políticos, quando querem participar destes processos, eles têm que ser o seu próprio olho, não é? Porque não há outra forma de garantir a transparência que não é participando desse processo e de denunciar as irregularidades, essas coisas todas. Aliás, quando das eleições passadas, os observadores disseram que os partidos da oposição pecavam neste quesito de controle. Ou seja, deveriam controlar e bem para não reclamarem depois os processos eleitorais. Porque repare que, por exemplo, quando são eleições gerais, tu podes encontrar um distrito inteiro que não tem participação de um partido, mas esse partido concorre. E como é que tu queres ter certeza de que as coisas estão a ocorrer de feição quando tu não estás lá? E a lei impõe que tu tens que ter lá alguém, e tu não tens, e depois vens reclamar, quer dizer, não tem sentido nenhum, não é? Exato. Houve aqui rumores de que houve corte de energia em Nampula. Portanto, estes cortes são normais nestes processos? Não, são normais no sentido de que uma das justificações, e já falámos disso, é que há chuvas. As reportagens recentes dizem que na Zona Norte a EDM é uma das instituições públicas extremamente prejudicadas com as intempéries. Há zonas, distritos inteiros sem energia. Portanto, a energia não pode ser associada a qualquer que seja a ação deliberada para que os resultados não sejam aqueles que foram depositados, não é? Eu penso que a questão da energia é uma questão mesmo de acidente, é um facto, não pode associar-se à falta de energia a uma questão de falta de transparência nos processos. Não? Exato. Portanto, erros que doravante não se podem cometer nos próximos processos eleitorais. Temos daqui a 9 meses outras eleições autárquicas e, portanto, para o ano teremos as gerais. Não, mas é que não se pode admitir, porque eu penso que as pessoas estão
em determinadas funções, em determinados cargos de forma voluntária, ninguém os obriga a ser o diretor do STAI ou do presidente do CNE. Ninguém te vai buscar a casa, aquilo não é prisão. Então, se as pessoas estão lá, as pessoas têm que corresponder às expectativas que a sociedade tem em relação àquela situação específica. E eu continuo a dizer, olha, isto é caricato, que um homem adulto, não é, venha a público dizer que choveu, por isso atrasou. Quer dizer, isto, mesmo no serviço não se admite isso. Tu estás a trabalhar, tu chegas uma hora depois, vais aos recursos humanos, porquê é que tu atrasaste? Ai, por causa da chuva. Ou seja, seria uma justificativa com direito a penalização. A penalizações. Eu penso que isto é que não é admissível. Eu penso que tem que haver uma espécie de responsabilização por parte, quer do STAI, quer do CNE. Meus amigos, vocês estão aqui porque vos interessa estar aqui. Tu não és capaz de fazer e corresponder às expectativas que a gente quer. Tu sais. Agora, vir aqui com franqueza, eu repito, vir dizer que por causa da chuva não pusemos as mesas, olha, dá essa justificação para outra pessoa. Isto não faz sentido nenhum. Um adulto que tem medo de chuva, então esse não é homem. Aliás, não é homem, nem é mulher. Exatamente. Não faz sentido nenhum. Não é um adulto. Não é um adulto. Porque a chuva está em Nampula já há muito tempo. Já foi noticiado que vai continuar a haver chuva, tempestades e tudo. Agora vai ficar em casa, ficar ali resguardado, porque não... Aliás, este candidato da Renamo foi um dos exemplos de participação em campanha em momento de chuva. Houve um dia inteiro que alguns partidos não participaram, ele esteve na rua, com chuva a molhar e tudo. E se calhar esta vantagem que ele tem a ver com estes aspectos. São detalhes pequenos que fazem muita diferença. Fazem diferença. Sim, são detalhes pequenos que fazem diferença. Enquanto uns ficam a resguardar-se da chuva porque têm medo de apanhar constipação ou sei lá o quê, ele esteve lá com as pessoas, inclusivamente num dos mercados houve um desabamento, ele estava lá. Então, quer dizer, estas coisas impressionam as pessoas. Estas coisas criam uma percepção diferente nas pessoas. E não podemos continuar num país como o nosso, onde a qualquer momento podemos ter chuva, podemos ter secas, podemos não sei o quê. Um dirigente vir a público dizer por causa da seca eu não fui fazer isto, por causa da chuva eu não fui fazer aquilo. Exato, não tem nenhuma justificativa. Não tem. Um outro facto, vamos analisar este ponto também, que eu não poderia deixar passar, é a rapidez com que os resultados serão divulgados, ou seja, até amanhã... Seria ontem, mas ontem não foi possível, mas até amanhã nós teremos resultados. Quantos eleitores foram participar? Ainda que tivessem participado todos, mas neste caso, fala-se de menos de 200 e tal mil pessoas. Mas isso demonstra que há a possibilidade, a capacidade de em tempo recorde poder-se divulgar os resultados. Há a capacidade. Olha, eu estive em algumas reportagens. Os presidentes de mesa de votos diziam, na minha mesa só participaram 200 pessoas, 300 pessoas. Qual é a dificuldade que há em contabilizar 300 votos? Eu penso que até deveria ter, isto deveria ter sido anunciado... Ontem mesmo? Sim. Ou seja, foi propositada esta demora? Propositada ou não, mas eu penso que não há nenhuma justificação de levarmos 48 horas a contabilizar 200 votos, 300 votos. Estamos a dizer que a abstenção está ao nível de abaixo de 30%. Quer dizer, os eleitores, os que participaram do processo, estão abaixo de 30%. Então, 30% de 2 mil... Ou seja, 75% não votaram. Não votaram. Então, eu penso que burocratiza-se muito estes processos, cria-se ideia de etapas e não sei o quê, mas
que no fundo não são absolutamente coisa nenhuma. Eu penso que um grupo numa mesa de votação não precisa de levar 3 horas para contabilizar 200 votos. Exato. Eu penso que é uma coisa que se deva repensar. É uma coisa para dizer que ainda assim há um atraso substancial do ponto de vista do número de participantes e o tempo que levamos a dar a informação ao público sobre os resultados. Há muito tempo, leva-se muito tempo. É muito tempo, muito 72, 48, creio que serão 72 horas, quer dizer, é muito tempo. Mas a outra questão, Dr. Buch, é a questão da transparência. Quer-me parecer que este processo foi o mais transparente possível, começando pelos próprios MMVs, que não tiveram medo da imprensa, ao contrário do que acontecia nas eleições passadas, em que tinham medo de falar, mas desta vez eles falavam sobre as dificuldades, reclamavam, ou seja, está a melhorar-se eu penso que dizer que foi de todo transparente pode não ir de encontro com aquilo que são as perspectivas e que são as comunicações que foram sendo passadas. Porque se as pessoas reclamam que o caderno que está na mesa de votação não coincide com o caderno que os partidos políticos receberam, então há erros. Agora, do ponto de vista de comunicação, sim, foi. Tentou-se ser o mais transparente possível, mas há erros que devem ser corrigidos para que o processo se torne cada vez mais transparente ainda. E principalmente a responsabilização sobre esses erros. Exatamente. Últimas considerações, Dr. Buch? Eu penso que estão aqui as lições a aprender deste processo intercalar. Temos que a CNE e o STAI têm 8 meses para aprimorar os processos, porque nós teremos ainda este ano as eleições autárquicas. Tem mais 1 ano e alguma coisa para aprimorar os processos, porque teremos as eleições gerais no próximo ano. Portanto, erros desta natureza já não são admissíveis para a máquina eleitoral que nós temos. Aos partidos políticos que tomem o exemplo das intercalares de Nampula como aquilo que deve ser de facto o momento de campanha eleitoral, portanto o civismo, a forma de comunicação, etc, etc, tudo aquilo que nós vimos em Nampula, se acontecesse e replicássemos para todo o país, já estaríamos a caminho de facto de uma verdadeira democracia moçambicana, porque democracia significa tolerarmos uns aos outros, apesar das diferenças, significa comunicarmos sem nos insultarmos, significa convivermos normalmente. Não significa que tenhamos que ser iguais, mas somos diferentes, mas respeitamos-nos mutuamente. Então, eu penso que Nampula deu esse exemplo, só pecou por este excesso de abstenção, mas olha, também nesta abstenção tem que se contar com a mobilidade dos quadros, sobretudo no aparelho do Estado, etc, etc, que alguns estão lá, mas que vêm de outros sítios não podem votar. Os que estavam lá foram tirados para outros sítios e perderam esta oportunidade. Quer dizer, há uma série de coisas que jogam para isto. Mas, no fim de tudo, eu penso que a única mancha que deve ser corrigida neste processo são os organizadores. Os organizadores é que foram os maus da fita neste processo. CNE e o STAI. Exatamente. Obrigado, Dr. Buch, pela presença aqui. Vença o melhor. Nós vamos fazer uma brevíssima pausa, já voltamos para as notícias. Até já.